Seja muito bem-vindo ao Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE Portugal para debater temas económicos, sociais e políticos com relevância na atualidade do país. Hoje, sabemos que as pequenas e médias empresas portuguesas pagam o crédito mais caro da zona do euro. Aos preços incomportáveis junta-se a escassez cada vez maior do dinheiro. Mas será que isso significa que, se tiver uma ideia de negócio, ela está condenada à morte por falta de financiamento? A resposta é não, porque, na verdade, no mercado há apoios públicos e privados para as empresas, há várias alternativas de financiamento e há dinheiro disponível, no momento, para apoiar ideias e projetos. Hoje, neste Lideranças Empresariais, vamos saber onde estão os apoios, os subsídios e o dinheiro para apoiar o empreendedorismo livre, criativo, inovador e gerador de riqueza. São convidados em estúdio Pedro Deus, é partner da PwC, e Francisco Banha, é presidente do LIDE Educação. Muito boa noite aos dois e muito obrigada por estarem neste Lideranças Empresariais. Boa noite. Gostava de começar por si, Francisco, uma pergunta difícil. Costuma-se dizer hoje em dia que não há dinheiro para apoiar as empresas, mas isso não é bem verdade, é só uma parte. É uma parte, principalmente para as empresas que estão num estado de maturidade assim, pronto, já avançada, para essas empresas têm alguma dificuldade e principalmente para aquelas que não estão ou não estão relacionadas com o exterior, portanto que não têm acesso aos mercados de exportação. Ainda recentemente estive com um presidente de um banco e ouvi dizer que efetivamente é uma das condições sine qua non para poderem ser financiadas é poderem, portanto, demonstrar que fazem exportações. Ora, quando o nosso tecido empresarial é constituído por 373 mil empresas, das quais 330 mil não exportam, obviamente que essas empresas têm uma dificuldade. Porém, relativamente ao empreendedorismo jovem qualificado, neste momento Portugal é um dos poucos países, aliás, a nível europeu, que tem um conjunto de instrumentos que permitem aos jovens e principalmente àqueles que têm ideias que têm as características que há pouco foram anunciadas, capazes de gerar riqueza. Há neste momento um conjunto de fundos disponíveis para, inclusivamente, serem aplicados até junho de 2013, no máximo dezembro de 2013, que permitem acalentar grandes esperanças para os empreendedores que realmente consigam convencer os investidores. Mas que não são muito conhecidos, nem anunciados. Exatamente, eu penso que sim, que aí há uma lacuna de comunicação institucional. Naturalmente que cada uma das entidades que tem esse dinheiro, e já vamos falar, em particular quem tem esse dinheiro, tem algumas responsabilidades, mas independentemente disso, o que nós estamos aqui a falar é da divulgação do ecossistema empreendedor nacional. E eu penso que aí é que tem havido uma lacuna, porque de facto, como diz, se perguntar a um conjunto de pessoas, nomeadamente, e eu tenho essa experiência como dou aulas no MBA e na cadeira de empreendedorismo, e quando começo a falar sobre estas coisas, portanto, um público-alvo de elite, que ao fim e ao cabo as pessoas frequentam o MBA, normalmente são pessoas já na casa dos 30 a 40 anos de idade e não desconhecem totalmente estes programas. Portanto, falar-lhe que os Business Angels têm 42 milhões de euros, que existem Business Angels em Portugal, ficam surpreendidos. Naturalmente que nós fazemos esse esforço de divulgação. Vamos explicar esses conceitos todos, que aliás são conceitos desconhecidos, é para isso que estamos aqui hoje também. Gostava de lhe dizer, antes de mais, que existem, vários apoios. Existem as empresas de capital de risco, existem os Business Angels, os bancos de investimento que também estão sediados em Portugal, os apoios da União Europeia. Todos estes em conjunto servem para quê, afinal? Pronto. Basicamente, aquilo que eu gostaria de falar era mais ao nível do financiamento da atividade empresarial, ou nomeadamente ao nível das startups. Portanto, um projeto que tenha uma boa equipa de gestão, que tenha identificado uma determinada necessidade de mercado por satisfazer e que essa necessidade possa ser escalável a nível global, é obviamente um projeto que tem interesse para os investidores. Naturalmente que os Business Angels, que são uma tipologia de investidores particulares, pessoas que criaram empresas ou que geriram empresas e que podem aportar a quem está agora a começar as suas atividades, podem aportar o seu conhecimento. Qual é o conhecimento que um empresário tem ou um gestor de uma empresa tem? É o conhecimento do mundo empresarial que pode aportar a esses jovens que estão agora a iniciar as suas atividades. Portanto, nós não só aportamos o nosso capital de conhecimento, como o capital de dinheiro, que é importante para quem inicia a sua atividade. No estado seguinte, quando esses projetos nomeadamente, acabam por serem testados no mercado, verifica-se que efetivamente aquele conceito, aquele serviço, aquele produto mereceu aprovação do mercado, é preciso mais capital e entram as sociedades de capital de risco para ajudar a alavancar com mais capital os projetos que estamos a falar.
Muito bem. Antes de entrarmos em peculiar sim, em cada um desses conceitos e explicar então como é que podemos chegar até esse financiamento para as startups, gostava de lhe perguntar também como é que estamos em termos de financiamentos públicos, como é que estamos em termos de apoios públicos nesta conjuntura difícil? Muito bem. Só para iniciar e para ter uma ideia e fazer um bocadinho de enquadramento dos capitais públicos, e aqui vou-me cingir um bocadinho aos chamados fundos estruturais, fundos da União Europeia. O Estado português negociou, portanto, em 2006, um envelope financeiro global de 21,5 mil milhões de euros para aplicar durante um período que vai até 2013, até o final de 2013. Neste momento, efetivamente, portanto, no final de 2011, tínhamos comprometidos 17,4 mil milhões de euros desses apoios, seria mais ou menos 81%, alavancando um investimento global de 31 mil milhões, e onde estavam incluídos, em termos de financiamento, ou estavam abrangidas para esse financiamento, cerca de 4.900 empresas, portanto, que já foram financiadas ao abrigo destes financiamentos, destes fundos estruturais. Estamos a falar de CREN. No entanto, e aqui reside também um bocado alguma confusão que convém também esclarecer, em termos de despesa efetiva, também a final de 2011, o CREN tinha apenas executado 8,3 mil milhões, ou seja, 39%. Temos aqui um diferencial superior ao dobro da despesa que está executada. Ou seja, por um conjunto de razões, muitas empresas não têm executado ou com os ritmos com o ritmo que previam inicialmente, ou porque têm abandonado projetos por dificuldades de obter outro tipo de financiamento, porque este tipo de capital não cobre as necessidades completas de financiamento, ou ainda por considerar que o projeto já não é estratégico, já não está devidamente alinhado com a estratégia, portanto, têm suspendido o investimento ou têm reduzido substancialmente o seu ritmo. O que faz com que exista um gap significativo entre o valor da despesa que está comprometida a este tipo de projetos e o valor da despesa que está executada. Portanto, neste momento, o Governo está precisamente a terminar, portanto, uma reprogramação das verbas do CREN, tentando também perceber deste diferencial que existe, aquele que pode-se voltar a ser reinjetado na economia, portanto, ao fim e ao cabo, libertar verbas que estavam comprometidas para projetos que provavelmente não vão avançar. Mas, por exemplo, das verbas que estão alocadas, consegue fazer um balanço? O CREN e estes fundos têm servido efetivamente para modernizar o país, para apoiar o empreendedorismo jovem e feminino, como é anunciado? O CREN, como compreendo, o CREN abrange um período de 7 anos, aliás, os quadros comunitários normalmente abrangem um período de 7 anos, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia. Esteve, digamos, ao dispor de mais do que um governo e, naturalmente, vai evoluindo conforme a estratégia que cada governo implementa no momento. Portanto, neste momento, esta reprogramação destina-se também, de alguma forma, a reorientar algumas verbas que ainda subsistem para novas prioridades estratégicas. Eu diria que, desde o início, o CREN foi muito orientado para fatores de inovação e competitividade das empresas, não só das empresas mais jovens, dos empreendedores, mas também das próprias empresas que já existiam no nosso ecossistema. Como em todos os programas, haverá empresas que aproveitaram melhor estas oportunidades do que outras. Todos ouvimos falar de empresas que utilizaram fundos públicos e, entretanto, por uma razão ou outra, acabaram por não conseguir até sobreviver. Temos que ter presente que, portanto, isto não é um financiamento ao funcionamento da empresa, é um financiamento para atividades de investimento e todas as atividades de investimento têm risco, como é normal. Nomeadamente, se pensarmos que o CREN entrou em força em termos de operação no início de 2008, foi quando a crise começou também a bater-nos à porta, podemos perceber que houve muitas intenções de investimento que claramente ficaram goradas a meio do percurso. Há, no entanto, a ideia que fica que aceder a estes fundos há sempre uma extrema burocracia. É essa também a ideia que lhe fica? Eu sou um bocado suspeito para falar porque é a minha área de atividade. Para mim, provavelmente não terá essa carga burocrática. Entendo, no entanto, que efetivamente não é qualquer empresa que, não tendo experiência nesta matéria, consegue, apenas porque tem uma ideia, facilmente atingir com sucesso os objetivos. Estamos a falar de que perfil? Qual é o perfil da empresa que consegue facilmente um apoio do CREN?
Eu diria que empresas que tenham experiência e que tenham, por exemplo, uma estrutura administrativa já bastante experiente, que já tenham feito mais do que uma candidatura. Há empresas que, desde o primeiro quadro comunitário, que têm experiência nestas práticas e que claramente têm vantagens face a outras empresas no acesso a estes fundos. Agora, em termos de avaliação de mérito de projetos, portanto, que é o que interessa depois quando os projetos são decididos e têm apoio, portanto, acedem a financiamento ou não, o que está em causa ali é o mérito do projeto. É lógico que também se avalia a capacidade da empresa executar o projeto, portanto, desde capacidade técnica ou capacidade financeira para a execução do projeto, mas, naturalmente, o que está em causa, fundamentalmente, é o mérito do projeto. Portanto, diremos, há empresas que conseguem apresentar projetos bastante inovadores, projetos que, e atualmente até com uma projeção internacional que lhes garante ainda mais mérito nessa avaliação, porque os próprios critérios de avaliação vão sendo alterados ao abrigo ou tentando criar ali um alinhamento com as políticas e estratégias do próprio governo. Muito bem. Vamos então explicar os conceitos. Quem são os Business Angels e para que servem as sociedades Business Angels? Portanto, os Business Angels, como há pouco eu estava a referir, são pessoas individuais, indivíduos que têm a sua particularidade de terem a sua experiência toda no mundo das empresas. Por exemplo, eu próprio, que criei o movimento dos Business Angels em Portugal em 2000, criei a minha primeira empresa aos 25 anos de idade, há 25 anos atrás, e, portanto, toda a minha vida tem sido cumprida não só a gerir a minha própria empresa, como a ajudar a criar outras empresas. Portanto, é uma pessoa que tem, basicamente, uma rede de contactos por força do desenvolvimento da sua atividade e que agora está disponível para apoiar aqueles que estão a começar a percorrer e a mitigar alguns dos riscos pelos quais ele já passou. E que têm dinheiro. E neste momento, os Business Angels têm, neste momento, 42 milhões de euros para investir em projetos que tenham a seguinte particularidade. Têm que ser criados agora ou, no máximo, tenham 3 anos de existência. E, portanto, este fundo praticamente foi iniciado em fevereiro de 2011. Durante o ano de 2011, os Business Angels apoiaram 27 startups, no valor total de 6 milhões de euros. Portanto, neste momento, os últimos números que eu tenho estão disponíveis 36 milhões de euros e temos até junho de 2013 36 milhões de euros para investir em mais startups. E de onde vêm esses 36 milhões de euros que eram 42? Os 42 milhões de euros são 28 milhões de euros de fundos comunitários, numa linha do CREN, 12,5 milhões de euros de 205 pessoas com o meu perfil, e 1,5 milhão de euros... Investidores privados, mas com a particularidade de serem pessoas ligadas ao mundo das empresas. Portanto, não é um investidor do género do investidor no mercado de capitais, mas é investidor que não só aporta o seu capital, como o acompanhamento de proximidade relativamente aos projetos em que acredita. Quantos são os Business Angels em Portugal? Cerca de 500 Business Angels em Portugal. Cerca de 500 investidores que têm dinheiro para apoiar novos projetos. Exatamente. Neste momento existem 11 associações espalhadas de norte a sul do país, portanto cobrimos o mercado nacional. Portanto, desde o Minho ao Porto, portanto, Coimbra, Covilhã, e, portanto, neste momento, os 42 milhões de euros, ou os 36 milhões neste momento, estão afetos a 54 grupos de Business Angels, e são esses 54 grupos de Business Angels que estão disponíveis, ávidos, de que lhe apresentem projetos para poderem apoiar. Ou seja, se me perguntar, Francisco, a melhor maneira de conhecer essas pessoas... Onde é que estão os Business Angels? Quem nos estiver a ouvir e tiver uma ideia, um projeto, como é que podem encontrar esses Business Angels? Portanto, o que eu recomendo é que vão ao site da FNABA, fnaba.org, que é a Federação Nacional das Associações de Business Angels, e nessa página, no sítio institucional da Federação, estão lá os responsáveis de cada um dos clubes que fazem parte da Federação, os seus telemóveis, os seus contactos, e, portanto, essa é a melhor forma de apresentar um projeto. Estão os endereços de e-mail e, portanto, como os projetos e a atividade dos Business Angels é, de alguma forma, exercida a nível local, se quem nos está a ouvir, se tiver um projeto ou que esteja a fazer na Covilhã, é conveniente dirigir-se ao presidente do Clube de Business Angels da Covilhã. Se estiver em Faro, pode-se dirigir ao Clube Business Angels do Algarve e certamente terá apoio. Antes de avançarmos nesta conversa, gostava que me explicasse só quais são as vantagens de recorrer aos Business Angels, por exemplo, por comparação com a banca comercial. São projetos... Olha, basta dizer alguns nomes. Por exemplo,
Hoje ouvimos falar do Facebook, do Twitter, da Google, da Amazon, do Body Shop, do Skype. Todos esses projetos foram apoiados por Business Angels. Portanto, o que é que isso significa? Significa que muitas das vezes os negócios, ou nomeadamente esta tipologia de negócios, porque o que nós queremos são projetos que tenham algum conceito de disrupção, tentar identificar o próximo Twitter, o próximo, uma outra, tipo a próxima Critical Software. A Critical Software foi uma das empresas apoiadas aqui? Por acaso, curiosamente, a Critical, e é interessante para que todos nós acreditamos que é possível também em Portugal aparecer neste tipo de empresas, porque curiosamente, quando criei o primeiro Clube de Business Angels em Portugal, em janeiro de 2000, nós fizemos uma sessão de apresentação de projetos a investidores que na altura foram identificados, na Ordem dos Engenheiros. Foram apresentados 4 projetos e um dos projetos foi precisamente a Critical Software, que na altura era uma startup. Ou seja, hoje, 12 anos depois, a Critical Software tem até uma particularidade. É uma daquelas empresas que criou um fundo de capital de risco corporativo e que tem neste momento cerca de 7 milhões de euros para investir em projetos de startup. Portanto, veja que em Portugal também é possível nós termos startups que possam vir a ter sucesso. Obviamente, ainda a Critical, porque eu acredito que o possa vir a fazer, não atingiu o patamar de uma grande empresa americana, daquelas que todos nós ouvimos, mas certamente que poderá vir a fazê-lo. E, portanto, é um bom exemplo de que nós podemos e devemos acreditar nestes programas e neste esforço que está a ser realizado. E que empresas é que os Business Angels procuram? Há setores específicos? São só novas tecnologias? Onde é que os Business Angels querem investir? Portanto, nós investimos em qualquer setor de atividade, com exceção do imobiliário e da área financeira, mas apoiamos... Porque essas áreas ficam... Porque são setores que não há grande... São setores muito específicos e, portanto, onde não há um valor grande para nós podermos aportar. Naturalmente, se alguém me apresentar um projeto, um software que permita que uma entidade financeira possa, de alguma forma, a ter mais informação para gerir os seus clientes e que essa aplicação possa depois ser replicada noutras entidades financeiras, naturalmente que eu vou investir. Agora, não pode estar, é verdade, eu não posso investir num banco para ser criado um banco ou portanto, criar uma empresa de construção civil, não faz sentido. O que nós queremos, efetivamente, são projetos que possam ser disruptivos, ou seja, imaginemos, o que eu estava agora a dizer, há pouco tempo atrás, só um exemplo concreto até do valor acrescentado que as startups podem dar à economia nacional, porque também gostávamos de encarar este tipo de soluções como uma das formas de conseguirmos contribuir para a melhoria do nosso tecido empresarial português. Ainda há pouco tempo, por exemplo, na área do turismo, um grupo económico português, muito forte na área queria aumentar a sua taxa de vendas por internet. E, portanto, tinha proposto atingir um resultado de 15% mais. Utilizando uma tecnologia de uma startup, conseguiu aumentar a sua taxa em cerca de 25% e 30%. Ou seja, essa startup, com essa solução, ajudou a resolver um problema a um grupo económico e essa solução pode vir a ser replicada em todos os grupos hoteleiros a nível mundial. Eu poderia estar interessado em investir num projeto com essas características, porque aquela solução ou aquela necessidade que aquele grupo económico teve, certamente outros grupos económicos também terão. Gostava também de ter a sua opinião sobre esta matéria, numa altura em que a crise está aí, todos os portugueses a sentem e o financiamento é caro e é raro. Gostava de lhe perguntar se acha que o recurso a este tipo de soluções, Business Angels, capital de risco, deve ser uma solução de último recurso só quando o crédito já foi negado e voltado a negar, ou acha que pode ser uma solução de primeiro recurso para as empresas? É também uma questão de mentalidade, de conhecimento? Eu diria que tem muito a ver com isso. Tem a ver um bocadinho com a cultura europeia, se quisermos ver assim, de avaliação de risco. E também de uma atitude face ao risco que é muito mais reservada nos países europeus, portanto, e Portugal desde sempre sofreu um bocadinho desse problema do que noutros países, nomeadamente os países anglo-saxónicos. Portanto, não é normalmente o primeiro recurso, não é claramente o capital de risco. Aliás, discute-se muitas vezes a questão da nomenclatura, o risco de ter logo ser um nome relativamente pejorativo, portanto, quem está a abrir um negócio, começar logo por recorrer a capital de risco, parece logo que o negócio tem sempre ali uma perspectiva, uma possibilidade de falha muito grande. Portanto, eu diria que até hoje a banca comercial seria sempre a primeira opção. Infelizmente, quanto a mim, porque eu acho que, efetivamente, o capital de risco pode trazer às empresas muito mais do que a componente de financiamento.
pode trazer muito apoio a nível de gestão, portanto, experiência, portanto, coisa muito grande, que a banca, à partida, não trará. E é curioso, porque nós vemos mesmo muitos agentes e muitos novos fundos de capital de risco que estão a ser quase projetos laterais da própria banca comercial. Portanto, a banca comercial também já percebeu que é uma via possível. Um meio também de financiamento que provavelmente tem outras possibilidades de gestão e de atuação no mercado e que não terão tão limitados como na banca tradicional, portanto, e em financiamentos tradicionais. Mas aqui em Portugal já existe uma verdadeira indústria de capital de risco, por comparação, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, ou ainda é muito prematuro falar de uma indústria? Eu poderia... Não, faz favor. Poderia responder a essa questão dizendo o seguinte. Nós temos uma indústria de capital de risco muito madura, nos estados daquilo que há pouco o meu colega estava a falar, mais do private equity, de negócios maduros. Só para ter uma ideia, entidades como o Grupo Stana, o Grupo Vila Galé, por exemplo, e outros grupos já de grande porte em Portugal recorreram ao capital de risco, por exemplo, para financiar os seus processos de internacionalização. O caso da Visabeira, por exemplo, mais recentemente até no processo de reestruturação da Vista Alegre. E para esses grupos sempre houve dinheiro. E aí há uma grande história em Portugal, porque começou há cerca de 25 anos atrás, gestores muito experientes, com provas dadas e até inclusivamente novos operadores, gestores experientes, que criaram os seus próprios fundos privados, que conseguiram captar o interesse de investidores internacionais para gerirem esses fundos. Onde há uma grande lacuna no mercado português é efetivamente na área que nós designamos de capital de risco, que é o venture capital. Aí é que há uma grande lacuna, só para poder ter uma ideia... Como é que se explica o venture capital de uma forma muito simples? Muito simples, são projetos, precisamente, a apoiar os projetos que acabam por se iniciar através, muitas das vezes, com uma ideia. Aquilo que nós designamos pelo semente, capital semente, alguém que tem uma ideia de lançar um novo produto, um novo serviço, e muitas vezes ainda em fase de protótipo. As ideias embrionárias. As ideias embrionárias, que, por exemplo, as ideias embrionárias agora, só por curiosidade, e para falar sobre os fundos que estão neste momento disponíveis, há 15 milhões de euros disponíveis neste momento em 3 sociedades de capital de risco para apoiarem projetos em fase embrionária ao nível das universidades, por exemplo. E esses fundos também têm que ser aplicados até dezembro de 2013 ou junho de 2013. Para esses fundos, para quem nos está a ouvir, os jovens universitários podem recorrer, por exemplo, ao site do programa Compete, e podem ter acesso a quem são essas entidades e podem contactá-las porque elas têm esse dinheiro. Mas estava-lhe a dizer, porque isso é muito importante, essa questão, é que na área do venture capital em Portugal nós não temos efetivamente uma indústria com provas dadas. Só para ter uma ideia, em Portugal, de 2007 a 2011, o número de projetos em fase seed capital, projetos embrionários, foi 1. Ao passo que, por exemplo, aqui assim ao lado em Espanha, por exemplo, no primeiro semestre de 2010 foram feitas 57 operações, no segundo semestre 52 operações e no primeiro semestre de 2011 63 operações. Mas porquê que isso acontece? Isso tem que ver, de facto, com aquilo que estávamos aqui a falar. Tem que ver com a mentalidade, tem que ver com falta de ideias. Os nossos jovens não têm ideias inovadoras, não há ideias embrionárias a sair das universidades? Não. Há ideias a sair das universidades, só para podermos ter uma ideia. Por acaso é um número que eu tenho aqui apontado. Por exemplo, na Universidade do Minho, em 2005, havia cerca de 6 startups, hoje há 43. Na Universidade do Porto havia 5 em 2007, hoje há 106 startups. E creio que portanto, só de Coimbra saíram cerca de 200 empresas, entre elas a Criostaminal, por exemplo, são bons casos. O problema, naturalmente, nós temos que ter muito mais, e esse é um dos papéis do LID Educação, e é algo que ainda poderíamos que gostaria muito de falar aqui, que é a questão da educação para o empreendedorismo e para a atitude. Não tem havido muitos projetos, é verdade, mas há muitos projetos que poderiam e deveriam ser apoiados pela indústria portuguesa de venture capital. O que falta é casos de sucesso. Nós não temos efeito de demonstração ainda, não há nenhum, com exceção. E nós, por acaso, agora até temos um secretário de Estado do Empreendedorismo que teve, ainda há poucos dias, vinha no público, não sabia os números, mas um projeto que começou na Universidade do Minho com 5 mil
5 mil euros, acabou por ser alienada à Microsoft por 28 milhões de euros, segundo os números do público. Portanto, é um exemplo de que há. Mas o problema é que não há tantas quanto deveriam. E, portanto, há um certo receio de fazer os investimentos em projetos em fase embrionária, porque a probabilidade deles falharem é bastante elevada. Mas esse é um problema que nós estamos aqui para falar nele, não é? Porque nós não podemos virar as costas aos nossos jovens só porque eles ainda não conseguiram concretizar os projetos nos quais se envolveram. Ainda não provaram. Que não provaram, ou porque falharam. Nós temos que continuar a alimentar essa paixão pelos nossos jovens para que eles possam ter a mesma possibilidade de ter sucesso como os outros jovens têm noutros locais do mundo. Já vamos continuar a conversar também sobre a educação para o empreendedorismo. É um tema que vamos recuperar na segunda parte. Estamos a discutir os incentivos e os apoios públicos e privados às empresas, mas voltamos já a seguir a uma curta pausa. Eu espero por si. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais. Estamos reunidos a debater apoios, subsídios e incentivos às empresas. E, Francisco, estávamos precisamente a falar também da importância de ensinar para o empreendedorismo. Correto. O empreendedorismo aprende-se? Aprende-se e cada vez é mais presente até nas conferências a nível internacional que esse ensino deve ser o mais cedo possível, nomeadamente na idade escolar. Está demonstrado, por estudos que têm sido feitos, que os jovens que são sujeitos a experiências de empreendedorismo em idade escolar têm uma probabilidade de criar 4 a 5 vezes mais empresas ou ter uma taxa de empregabilidade muito maior do que aqueles que não têm. Isso já acontece em Portugal, em algumas escolas. Sim, neste momento há alguns projetos de algumas entidades que estão a desenvolver programas de forma sustentada junto das escolas, nomeadamente fazendo a formação prévia dos professores no início do ano letivo, ministrando a esses professores os conteúdos e os métodos para que depois o possam desenvolver durante o ano letivo de forma a dinamizar e a incentivar os jovens para uma cultura mais empreendedora. É também esse o papel do Líder Educação, de que é presidente? Sim, o papel do Líder Educação, e pelo menos foi uma das, de alguma forma, das mais-valias que eu, enquanto presidente do Líder Educação, poderia atribuir ou dar a este projeto tão interessante para a sociedade portuguesa, era realmente fazer do Líder Educação uma forma de divulgar junto da sociedade civil e junto das entidades sociais a importância da introdução nos currículos escolares do ensino do empreendedorismo. Repare, nós hoje temos um Ministério da Educação que tem vindo a ter, o Sr. Ministro, com preocupações bastante fortes ao nível das componentes estruturais, nomeadamente a matemática ou o português, mas essa é apenas uma parte do problema. O mercado de trabalho necessita cada vez mais que os jovens saiam da nossa universidade com um espírito empreendedor. Ora, esse espírito empreendedor também se ensina. Desde que um jovem entre no ensino básico até que saia no secundário, deve ser estimulado anualmente para esses programas. Fica também essa mensagem. Mas deixe-me dizer, Tânia, porque é importante, só para ver o que acho que é importante, que é, nós não podemos, nós ainda agora estamos a discutir a revisão curricular do ensino e não se fala do problema nem dos conteúdos programáticos ao nível do empreendedorismo. E esse é um papel que, por exemplo, o LID poderá e deverá assumir. Com certeza. Voltamos aos fundos públicos. Para quem nos está a ouvir, para os jovens que querem investir, apesar desta conjuntura de crise, e além do CREN, existem outras oportunidades? Ora bem, existem oportunidades. Os incentivos não se esgotam no CREN. Portanto, o CREN são fundos estruturais da União Europeia, destinam-se fundamentalmente a eliminar ou reduzir assimetrias entre regiões da União Europeia. Além dos fundos do CREN, há fundos do próprio Estado português. Normalmente através de benefícios fiscais. Portanto, benefícios fiscais podem beneficiar também empresas já maduras ou, eventualmente, criação de empresas. Portanto, nomeadamente há um fundo, ou um sistema que é muito utilizado pelas empresas, que é de criação líquida de pós-trabalho. Portanto, há um benefício fiscal associado à criação líquida de pós-trabalho, portanto, que beneficia empresas que estejam a arrancar, portanto, que estão numa fase de criação de pós-trabalho. E onde é que se consegue esse tipo de apoio? Estamos a falar do IAPMEI, do IFP? Eu diria,
eu separaria, então, se preferirmos, os fundos entre aquilo que nós chamamos de fundos discricionários, ou seja, fundos em que eu tenho, ou o promotor tem que fazer determinada candidatura junto de um organismo, nomeadamente do IAPMEI, ou da ICEP, ou da Agência de Inovação, como referiu, onde estão os fundos estruturais, uma parte dos fundos estruturais, e alguns sistemas de benefícios fiscais, e depois tem outros fundos de utilização menos discricionária ou automática, que estão previstos na Lei do Orçamento de Estado, como é o caso da criação líquida pós-trabalho, em que basta chegar ao final do ano, a empresa faz as contas dos pós-trabalho que criou durante aquele ano, inscreve na declaração de impostos e beneficia desse crédito. Traduz-se num crédito fiscal, portanto, uma redução de impostos a pagar. Ainda no âmbito dos benefícios fiscais, temos alguns sistemas de incentivo muito ligados a projetos de investigação e desenvolvimento, que é o tipo de atividades que uma grande parte das startups faz. Eu diria que há um conjunto muito grande de startups que durante os primeiros anos de vida quase que sobrevivem um bocado neste esquema de financiamento, portanto com capital de risco, com alguma dívida bancária, com muitos fundos, seja do CREN, seja também dos próprios incentivos fiscais, e conseguem fazê-lo, eu diria, até começarem a poder estar mais autónomos e andar pelo próprio pé. Há um caso que uma empresa que eu conheço particularmente bem, que eu acho que é uma empresa de muito sucesso, o caso da Blue Pharma, foi uma empresa que começou com capital de risco, também teve acesso a um conjunto de incentivos, e é uma empresa que neste momento já tem uma implantação muito grande a nível nacional, continua, já tem as suas próprias spin-offs, portanto, é uma empresa que, por exemplo, para os investidores de capital de risco, é um caso de sucesso. Gostava ainda de lhe perguntar sobre o programa Revitalizar, que supostamente é para revitalizar o tecido empresarial português e que traz aqui uma novidade, nomeadamente relativamente ao Código da Insolvência. Se antes se privilegiava a insolvência da empresa, agora dá-se uma oportunidade para a revitalizar. Acha que essa é uma boa medida? Vai no bom sentido? Eu diria, portanto, vamos ver, em termos de aplicação prática, ainda falta um bocadinho perceber quais vão ser os resultados da sua aplicação no terreno. Eu diria que as intenções estão lá. Eu acho que um dos problemas das dificuldades que muitas empresas atravessam, que eram problemas do antigo Código de Insolvência, é que os sinais de alarme surgiam, mas as medidas tomadas eram sempre muito tarde. Portanto, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que não há grande vergonha, podemos dizer assim, em declarar que estamos em dificuldade, queremos ter alguma proteção para nos conseguirmos endireitar e prosseguir o nosso caminho, eventualmente com alterações de negócio, de estratégia, o que seja. Em Portugal, eu acho que sempre houve uma tendência de deixarmos até ótimo. Eu acho que este programa, e associado também ao novo Código de Insolvências, permitindo aqui alguma injeção de dinheiro em determinados momentos prévios a esses momentos maiores de aflição, que vai permitir, eu não diria todos, mas vai permitir que, em alguns casos, que efetivamente, noutras situações, ou de acordo com os anteriores regulamentos, que não tivessem mais viabilidade, consigam ainda ser recuperados a tempo. Muito bem. Voltamos aos 36 milhões disponíveis para apoiar jovens empreendedores e novos projetos e boas ideias. Há um limite no montante a investir por parte de um business angel? Normalmente os business angels, agora que estão alavancados com este fundo, porque permitem, de alguma forma, aportar mais capital ao capital que os business angels têm, os investimentos podem começar, por exemplo, em valores de 25, podem ir a 100 mil euros por projeto, ou podem, no máximo, acredito eu, colocar cerca de 250 mil euros. Acima desse valor, eu acho que é muito difícil os business angels investirem. Mas, neste momento, a tipologia dos projetos tem estado, efetivamente, na ordem dos... Portanto, começar com tranches de 50 mil euros, que poderão ir a cerca de 100 mil por cada um dos projetos que são, de alguma forma, financiados. Como é que se processa toda a operação? O sistema é simples? É muito simples, é contactar, é realmente, como eu disse, a melhor maneira é chegar, portanto, ao sítio da FNAB.org, então, e tentar identificar qual é a zona geográfica onde estão ou vão desenvolver os seus projetos, e a partir daí é submeter à apreciação dos investidores. E agora aqui, e talvez também para profissionalizar aqui um pouco, nós, os business angels, tal como as sociedades de venture capital ou de capital de risco, dialogam com os empreendedores através de um documento que se chama o Plano de Negócios.
Portanto, os empreendedores têm que ter a capacidade de apresentar as suas ideias devidamente estruturadas para que nós possamos avaliar se o projeto está devidamente estruturado. Não quer dizer que depois haja capacidade daquele plano de negócios ser cumprido, mas é o documento através do qual nós vamos ver se efetivamente os jovens têm, por exemplo, as competências necessárias para implementar aquilo que se propõem, se conseguem ter um modelo de negócio adequado ao desenvolvimento da atividade, os canais certos, e é um pouco essa a forma de o fazer. Francisco, indo um bocadinho mais longe ainda nas explicações, sim, porque é também preciso, importante explicar. Normalmente, um business angel não empresta o dinheiro e vai-se embora do negócio. Normalmente tem que acreditar no projeto, tem que acreditar precisamente naquela ideia, porque um dia mais tarde quer vender uma posição minoritária e fazer dinheiro com ela. Exatamente. Portanto, estamos a falar que um business angel pode ser um sócio minoritário da empresa? É obrigatório. O conceito do business angels passa precisamente por isso. Portanto, ao contrário do empréstimo bancário, como o meu colega há pouco referiu, o business angel vai ser sócio da sociedade que criou ou no qual participou com o empreendedor, com a equipa de gestão que o convenceu. Portanto, vai ser sócio, vai partilhar dos riscos e dos proveitos que pode ter no projeto e, mais tarde, como disse muito bem, vai tentar alienar o seu projeto a outra entidade que queira seguir ou, quem sabe, aquilo que é o meu sonho e que é o sonho de quase todos os business angels, é ver se conseguimos identificar a próxima Google ou o próximo Facebook para poder sair no mercado bolsista e ganhar bastante dinheiro para voltarmos a reaplicar esses fundos e criar o tal ecossistema virtuoso do Venture Capital. Ou seja, é um sócio minoritário, mas também temporário. Mas gostava de lhe perguntar ainda, no meio deste puzzle, qual é depois o grau de liberdade que fica para o empreendedor? Na gestão. O grau de liberdade é total para o empreendedor. O empreendedor é que os business angels... É que manda. Os empreendedores é que mandam. Se eles não tiverem capacidade para nos convencerem de que são capazes de implementar a ideia, nós não vamos apostar nos empreendedores. Ao fim e ao cabo, há aqui um sintoma do seguinte, muitos de nós, e particularmente para aqueles que criaram empresas. Obviamente que eu, aos 49 anos de idade, já não tenho a força, a determinação ainda tenho, mas já não tenho aquela força, a energia para estar agora a lançar algo de raiz. Ora, o que é que acontece? Vou gerindo os meus negócios e vou acreditando que aquelas pessoas que eu acredito vão ser capazes de ter a mesma determinação, a mesma visão, o mesmo empenho que eu eventualmente tive quando comecei as minhas empresas. 3 ou 4 perguntas de resposta rápida antes de irmos às últimas, nesta que é a última fase deste programa. Que empresas é que se podem candidatar? Todas pequenas, grandes, médias, em que fase da sua vida? Pronto, como eu disse há pouco, neste momento os business angels procuram, até por força das características do fundo, empresas que sejam criadas agora ou tenham no máximo 3 anos. E fica por aí? E fica por aí. Por isso mesmo, uma empresa que procure uma reestruturação, a internacionalização... Terá que ir aos outros fundos de capital de risco que existem neste momento no mercado, nomeadamente às sociedades de capital de risco do Estado e algumas privadas como questão, e aí eu recomendo os empresários que tenham projetos de reestruturação, que tenham projetos de expansão, de internacionalização, devem consultar o sítio da APCRI, apcri.pt, que é a Associação Portuguesa de Capital de Risco e Desenvolvimento. Para outro tipo de projetos com outra grandiosidade. De grandiosidade, de reestruturação ou mesmo de internacionalização. Quanto tempo pode demorar um processo destes e que custos envolve? Portanto, para os business angels, como somos investidores um pouco mais informais, no sentido de que nós próprios temos a capacidade de decidir onde vamos investir, normalmente, se estiver devidamente estruturado, entre um mês e meio, nós, até porque também temos algumas obrigações de caráter formal junto a este fundo, que é a PME Investimentos, que gera o fundo, para nós podermos ter acesso ao capital, e, portanto, cerca de um mês e meio. Numa sociedade de capital de risco tradicional, eu penso que pode-se conseguir fazer operações entre um mês e meio a 3 meses. Menos, sim, não acredito. Praticamente a terminar, um outro rol de perguntas que tem mais que ver com o sentimento deste momento. Temos ou não uma nova geração de empreendedores que está também a mudar o perfil das exportações portuguesas? Eu diria que sim, Eu acho que, até às vezes, por algumas dificuldades que esta nova geração está a enfrentar, eu acho que vai ser uma geração realmente empreendedora. Já não há aquela facilidade em obter um emprego seguro para toda a vida, o que claramente cria um alento para que os jovens procurem ser donos do seu destino desde o início, portanto, desde que saem das faculdades. Como o Francisco dizia, há uma série de
programas e de estruturas de apoio aos primeiros passos. Eu lembro particularmente bem até do programa que tenho acompanhado mais perto, da COTEC, COITEC, que é um programa destinado para empresas de alta tecnologia e elevado potencial de crescimento, que vai tentar captar diretamente às universidades ideias que possam vingar e com uma taxa de crescimento muito elevada. E eu acho que esta ideia se começa a transmitir depois mesmo dentro das universidades. Portanto, os alunos já começam a entrar e eu acho que já a meio do próprio curso já vão criando a ideia de que quando a terminarem não querem juntar-se a uma empresa, querem criar a sua própria empresa ou juntarem-se a alguns colegas e criar uma empresa para ir para o mercado. Mas depois há um medo desta conjuntura, há o medo de arriscar, há o medo de falhar. Como é que se lida com o medo, Francisco? É fazendo. Lida-se com o medo, ultrapassando obstáculos. E agora o medo para mim neste momento, e eu deixo-me aproveitar este minuto final, tenho a certeza, nós temos um Primeiro-Ministro até agora que tem tido uma determinação incrível na concretização do plano da Troika. Era tão importante para Portugal que o Sr. Primeiro-Ministro assumisse a liderança, aliás, até porque há o Conselho Nacional do Empreendedorismo, que foi criado em 7 de dezembro, e o Sr. Primeiro-Ministro é o Presidente do Conselho Nacional do Empreendedorismo, e, portanto, era muito importante que o Sr. Primeiro-Ministro viesse à televisão e não falar das questões da Troika e dizer ao povo português que Portugal tem um conjunto de infraestruturas espetaculares para desenvolver atividades empreendedoras, tem parques tecnológicos, incubadoras que até foram recentemente consideradas a melhor do mundo, a incubadora Pedro Nunes de Coimbra, a incubadora da Nova na margem sul, e era tão importante que o Sr. Primeiro-Ministro assumisse a liderança do empreendedorismo em Portugal para retirar medo àqueles que querem empreender, de que estes programas são tudo apenas programas de demagogia e não são programas devidamente sustentáveis, para que eles acreditem que o risco de empreender vai ser suportado por um conjunto de entidades devidamente estruturadas para que eles permitam realmente a ter sucesso nos seus negócios. Terminamos com este apelo e com essa mensagem positiva. Já agora, também. se me permite acrescentar, além das infraestruturas físicas que nós temos, Portugal tem neste momento um dos melhores ambientes de financiamento para atividades de elevado potencial tecnológico. Portanto, existem já mesmo muitas empresas internacionais, principalmente do outro lado do Atlântico, que, quando olham para a Europa, eu julgo que Portugal sobressai em termos do conjunto de apoios e infraestruturas que têm disponíveis para receber estas empresas, sejam elas já maduras, sejam de novos empreendedores. Muito obrigada também por essa mensagem positiva para terminar este Lideranças Empresariais. Fica por aqui o programa desta semana. Daqui a 15 dias temos mais um tema fraturante para debatermos aqui com pensamento livre e crítico. Até lá!